Olá, hoje eu gostaria de mostrar para vocês o caderno que eu faço com o meu pequeno sobre estudando a Bíblia. A gente aqui em casa tem como princípio o estudo da Bíblia, nós somos cristãos, então é uma das coisas que eu gosto de enfatizar e eu quero fazer isso com uma certa intencionalidade com o meu pequeno. Então eu fiz esse caderno. Nem investi muito na capa, deveria ter feito uma capa mais bonitinha, né? Mas esse caderno é muito especial para nós, para mim e para o meu pequeno. Então eu coloquei, nós partimos desde o início da história cronológica da Bíblia. Então nós começamos lá em Gênesis. Então eu coloquei aqui o primeiro versículo e eu fui colocando para ele o que a gente crê, o que a gente entende sobre esse versículo. Então eu apresentei também para ele essa musiquinha. Gente, essa musiquinha é muito legal. É uma versão daquela do meu lanchinho. Então fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, versículo 1. Essa musiquinha ficou marcada. É muito legal, porque ela trabalha justamente o Gênesis 1, versículo 1, fala que foi Deus quem criou os céus e a terra. Ele amou essa musiquinha, a gente canta ela até hoje. Muito facinha de decorar, né? Então nós começamos trabalhando sobre os dias da criação e eu fiz um projeto, então trabalhei com ele. Ele mesmo foi confeccionado. Então esse aqui eu espalhei tinta preta, ele passou com a mão, esparramou tudo. Depois nós cortamos um raio. Então o primeiro dia foi a criação da luz. Anotei também um versículo para ele. No dia 2, então ele fez a parte de baixo, que seriam as águas. Fizemos as nuvens fofinhas. Então a separação do firmamento, né? As águas dos mares e a água no firmamento. No terceiro dia, que é a separação da terra e das águas, e também a criação das plantas. Então tudo isso aqui foi feito junto com ele. Ele simplesmente amava fazer essas atividades, porque é bem participativo, né? Ele gostava demais. Uma a cada dia a gente ia fazendo. Esse aqui é o quarto dia, que é a separação da luz e do dia e da noite. Então pro dia ele fez o sol, para a noite Deus fez a lua e as estrelas. Então até a lua a gente fez com papel alumínio, fizemos também bolinhas de papel alumínio para ser as estrelas, pintamos e ele ficava encantado de fazer isso. Eu usei macarrão para fazer os raios de sol. Então todas essas atividades são muito gostosas de fazer com as crianças. No quinto dia, né, Deus criou os pássaros que voam no céu e os peixes do mar. Então a gente fez essas atividades. No sexto dia, em que Deus então criou todos os animais que andam sobre a terra, além do homem e da mulher, Adão e Eva. Então ele ajudou na confecção desse fundo, fazendo as árvores. Depois a gente colou todos os peixinhos e também o Adão e a Eva. E esse foi o sexto dia. Então eu coloquei aqui uma musiquinha, Se Eu Fosse um Elefante. E aí então a gente termina a criação. A gente fez esse globo. Esse aqui é feito com lenço umedecido, que secou, né? A gente riscou com canetinha e depois molhamos com spray. Então fez esse globo, né? Então Deus viu que tudo que ele havia feito era bom e ele descansou. Então aqui a gente terminou a questão da criação. E então nós passamos para a sequência das histórias. E então, como introduzir a questão do pecado, de quando Adão e Eva pecaram? E eu demorei bastante tempo para conseguir achar um jeito de explicar isso para ele. E depois, finalmente, eu coloquei então em prática as ideias. Eu fiz essa árvore com ele, as figurinhas do Adão e a Eva. Então, quando eles pecaram, eles perceberam o erro, eles viram que eles estavam nus e eles coseram roupas de folhas. E então nós trabalhamos nessa folha que Deus não aceitou a roupa que eles mesmos fizeram. Deus não aceita a iniciativa humana de resolver o seu problema. Então Deus ficou triste, não concordou com o que Adão e Eva fizeram. Então Deus fez para Adão e Eva uma roupa de couro.
Então ali morreu o primeiro cordeirinho, primeira ovelhinha, né? Pelo pecado de Adão e de Eva. Então, essa parte aqui nós trabalhamos a questão, fui explicar para eles sobre o que é pecado, que é desobedecer a Deus. Então, todas essas coisas são erradas, deixam Deus triste, né? Deixam a gente também triste. Então, nós trabalhamos esse aqui. Esse aqui era um papel dobrado ao meio, papel branco mesmo, sulfite quadrado, dobrado ao meio. E de um lado ele fez todas essas manchinhas com tinta preta. Ele não estava ainda entendendo o que era. Aí eu cortei o formato do coração e então o de baixo ele era branquinho e esse daqui ele estava todo manchadinho. Então nós ficamos com 2 corações. Então antes do pecado o nosso coração era limpo e depois do pecado o pecado entrou, né? Então manchou o nosso coração. Então, para voltar a ficar limpo, a gente precisa do perdão de Jesus. Desculpa, eu tive que atender o telefone. Voltando, né? Então, eu trabalhei com ele a questão do perdão, que para o nosso coração, que está manchado pelo pecado, voltar a ficar limpo, nós precisamos do perdão de Jesus. Então, eu fui trabalhando essa questão em que esse era um papelzinho que estava ligado aqui, ele foi dividido. Então, Deus e o homem. E com o pecado, a gente houve um rompimento. Então, eu rasguei o papelzinho, cortei. Então, ficou lá em cima Deus e aqui embaixo o papelzinho do homem. Para que haja essa ligação novamente, então eu fiz essa cruz de EVA e a gente colou. Então, somente a cruz de Cristo pode nos levar novamente a Deus. Então, o pecado, ele separa a gente de Deus. Mas a cruz de Cristo nos leva novamente a ter essa ligação com Deus. Então foi muito legal, foi muito gostoso trabalhar isso com ele. Eu achei muito joia, ele conseguiu compreender, entender de fato a questão do pecado. E ele é muito pequenininho ainda, né? É um conceito que a gente vai trabalhar ao longo do tempo, mais vezes, mas eu gostei da forma como eu consegui colocar para ele entender como entrou o pecado, como é o pecado e o que o pecado faz conosco e a solução para o nosso pecado, a cruz de Cristo. E então eu fui dando continuidade, eu fui falar então sobre a próxima história, escolhi a história de Noé. Eu coloquei esse mundo aqui triste, né? E aí eu fiz o desenho de uma pessoinha, então, que era o Noé. Então o mundo ele se encheu de pessoas ruins, pecadoras, que não serviam a Deus, e Deus olhou e só achou Noé. Por quê? Porque o Noé andava com Deus. O Noé ele era diferente de todas as pessoas da sua época. Por quê? Porque ele andava com Deus. E aí então, eu gosto mais de pesquisar na internet, procurar os materiais. Eu achei essas figuras, achei muito legal, que conta a história, né, do dilúvio e a construção da arca, o dilúvio e também do arco-íris, que foi a aliança que Deus fez com o homem. Então, nós confeccionamos também a arca, que dentro colocamos, supostamente era para ficar aberta, mas ela fecha, né? Então, todos os bichinhos Deus foi levando e eles entraram dentro da arca, trabalhamos isso com ele. E aí, então, eu imprimi a figura do arco-íris, que é a prova da promessa que Deus fez com Noé, de que ele nunca mais a terra seria destruída com água, né? Então ele gostou demais de pintar o arco-íris, toda criança gosta, né? E é muito bonito. Então, continuando a história, eu trabalhei com ele a quantidade de pessoas que tinham na arca, né? Noé, a esposa, os 3 filhos com as 3 noras, isso dá um total de 8 pessoas que saíram da arca. E dessas 8 pessoas, o mundo voltou a se encher de pessoas. E essas pessoas também não continuaram servindo a Deus. Nem todo mundo servia a Deus. E então eles quiseram construir a Torre de Babel, porque eles queriam chegar ao céu, queriam ser ilustres, ter o seu nome maior e mais poderoso do que o de Deus. E então Deus não permitiu. Deus confundiu a linguagem daquelas pessoas, do povo que estava construindo essa torre, e então surgiram as diferentes línguas, né?
línguas nativas. Então, a gente tem hoje no mundo, ninguém fala mais uma língua única, como era nos tempos de Noé e mesmo depois, né? Então, houve a confusão das línguas. E aí, então, passamos para a história de Abraão, o amigo de Deus. Começa agora aqui em Abraão. E aí, então, eu fui contando para ele a história de que Deus escolheu Abraão e falou para ele sair da terra, do lugar onde ele morava e ir para um outro lugar que Deus ia mostrar para ele. Então, ele pegou a sua esposa, todas as suas posses, mais o seu sobrinho Ló e partiram. E eles passaram, então, a viver em tendas. Eles antes tinham uma casa, passaram a morar em tendas. Eles foram confiando tão somente em Deus, né? E aí então Deus faz grandes promessas a Abraão. Abraão não podia ter filhos com a sua esposa, ela era estéril, mas ele diz para Abraão, né? Olha de noite para o céu, conta todas as estrelas, se é que você pode. Você vai ter tantos filhos quanto todas as estrelas do céu, ou quanto todos os grãozinhos de areia do deserto. E o bonito de tudo isso é que Abraão acreditou. Então, eu trabalhei com meu pequeno de que Deus cumpre as suas promessas. E então, a gente segue a história, que nasce Isaac, que é o filho da promessa. E então, Isaac depois se casa com Rebeca. E aí, então, eles têm 2 filhos, que são gêmeos, Esaú e Jacó. E então, eles eram irmãos gêmeos, mas eles eram completamente diferentes um do outro. E Deus escolheu Jacó. E então, contei para ele também a história de quando Esaú vende o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, então, compra, né, esse direito de ser o primeiro filho, que na verdade o primeiro filho era Esaú. Então contei para ele, a gente fez essa atividade, colamos lentilhas nessa sopa. E aí então contei também a história de quando Jacó engana o seu pai Abraão, que já estava velho, e ele pega a bênção que seria de Esaú, que na verdade ele até tinha direito, porque ele havia comprado o direito da primogenitura, mas o Isaac queria abençoar a Esaú, né? Então ele foge, e para que o seu irmão, quando descobre, né, que ele havia roubado a bênção dele, ele diz que vai matar Jacó. Então ele foge, e enquanto ele estava fugindo, ele sonha. Então eu fiz esse aqui dá para levantar, né? É a escada, os anjos de Deus que subiam e desciam, né? Então tá aqui o Jacó dormindo e a escada do sonho dele. E aí então nós vamos continuar. Então aqui foi onde a gente parou. Então esse é o caderno em que eu vou contando as histórias, eu mesmo vou escrevendo, né? E ele gosta, de vez em quando ele pega o caderno, olha, ou se não, quando eu quero lembrar ele de alguma história, eu volto nesse caderno, mostro para ele, explico de novo. Então esse caderno é muito legal, muito gostoso. A gente está construindo ele, né? Ele está parado, ainda tem bastante espaço aqui para a gente fazer muita coisa ainda. E eu vou continuar contando a história, falando de Deus para ele, de uma forma que eu acho que nem mesmo se fosse numa escola dominical, na igreja, ele não teria essa cronologia. Então eu estou fazendo isso com ele. Gente, esse era o caderno que algumas pessoas têm me perguntado, gostariam de saber como eu faço. Então eu espero que pelo vídeo vocês tenham conseguido ver e entender. Então, para finalizar esse vídeo que eu estive falando, né, sobre o caderno que eu faço com o pequeno, os estudos sobre a Bíblia, eu queria deixar uma observação, uma nota. É super importante, uma das coisas mais importantes, eu diria, é a forma como você, como mãe, como pai, vê a Bíblia. Então, a Bíblia é a sua fonte principal. Então, se você não estiver lendo, se você já não leu essas histórias, então você tem que ler com antecedência, você tem que ter certeza, você tem que ter confiança, tranquilidade de estar passando essa informação para a criança. Outra coisa super importante é a sua base doutrinária. Então, se você acha que simplesmente aquela historinha que um vídeo no YouTube conta é suficiente,
Nem sempre. Existem grandes erros teológicos, às vezes, naqueles videozinhos. Ou senão você diz assim, eu tenho uma biblinha lá em casa que tem as historinhas ilustradas, aquela é ótima. Você tem certeza? Você já passou uma verificação primeiro? Você já verificou todas as questões teológicas? Se bate com o relato da Bíblia? Se está de acordo com o que a Bíblia ensina? E então, para isso, eu queria deixar indicação de 2 materiais muito legais para quem trabalha com criança. É claro que, em primeiro lugar, é a Bíblia. Em primeiro lugar. Então, a Bíblia é sua base de fé, é o que vai nortear as histórias e como você conta, a interpretação que você dá para todas as histórias da Bíblia. Em segundo lugar, eu queria indicar esse livro aqui, ó, O Cordeiro, tá? Esse é um material muito joia. Ele é dessa editora aqui, ó, Good Seed. Interessante a forma como eles fazem a apresentação das histórias da Bíblia. Eles começam lá desde o início, vai falando sobre a questão da criação, tá? Aqui do lado tem a parte escrita que você lê e a criança vai olhando as figuras. Então aí quando vai apresentando a questão das histórias da criação, e depois ao final de cada capítulo eles têm uma sequência de 10 ou mais perguntas sobre o que foi tratado naquele capítulo. Então você pode fazer como se fosse uma verificação com a criança, se ela esteve prestando atenção, se ela captou a mensagem de forma correta, e é muito jóia. Esse livro eu super indico, as ilustrações são belíssimas e a base teológica é muito boa, é confiável, eu gosto demais. Até mesmo para você, como mãe, como pai, que está querendo fazer essa instrução teológica para a criança, esse livro é muito bom. Ele é para crianças, mas serve até para gente que é adulto. Outro material que é muito bom é esse, o livro Sem Palavras, e esse é um material da APEC. Esse é um material fantástico também. A forma como eles explicam, como você conta a história, e dentro tem todas as figuras, mas o interessante disso é você ler e você então ter essa noção completa do assunto, porque às vezes a gente vai contar uma história e a gente foca num detalhe, e às vezes se esquece do todo dela, ou esquece o que liga uma história na outra, como é que faz essa linkagem de uma história para outra. Então nesse livro aqui é muito jóia. Então são esses 2 materiais que eu gostaria de indicar, se você tiver interesse, né? Vou depois deixar na descrição do vídeo o nome dos livros, tá? Mas lembrando sempre que a Bíblia é o principal, é o que você deve ter como base mesmo para você passar as histórias para sua criança, para que ela possa aprender que essas histórias elas não são contadas em livros, elas são da Bíblia, tá? Essa Bíblia é a palavra de Deus, é daqui que você tira as histórias para ela. Então, gente, essa era a dica, era o que eu gostaria de comentar no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo, curte o vídeo, segue a gente no canal, tá? E a gente vai, de vez em quando, eu vou colocando mais vídeos aqui, compartilhando as ideias do que tem dado certo por aqui. Um grande beijo e até mais. Deus abençoe cada um de vocês.